Graças e paz, irmãos. Na palavra do Senhor, livro de Tiago, capítulo 2, verso 3, diz assim: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. E é esse primeiro hino que eu convido os irmãos a estarmos louvando agora. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em João 1, do 43 ao 47. Enquanto os irmãos abrem, eu trouxe até, porque nós vamos tratar sobre sinceridade, né? E eu trouxe 2 livros para indicar para os irmãos. Um é o Homens de Verdade, que é o chamado de Deus para a masculinidade. E por que eu trouxe esse livro? Porque primeiro tem tudo a ver com o assunto, e segundo que nós vivemos numa geração onde nunca foi tão necessária a homens. Nunca a masculinidade tem se perdido. Então nós precisamos resgatar isso, a masculinidade bíblica. A masculinidade de acordo com o que Deus quer. Não com o que o mundo fala, não com o que o mundo tem dizido, mas sim com o que a palavra de Deus diz. E o outro é fidelidade. Como ser marido de uma só mulher. Esse livro ele trata sobre pornografia, trata sobre a fidelidade do homem à sua esposa, o cuidado que o homem tem que ter à sua esposa. Mas você pode falar, mas eu nunca traí a minha esposa e eu não tenho problema com pornografia nem nada. Bom, mas você conhece alguém que tem. Sim. E as pessoas estão muito envolvidas com isso hoje. Nós precisamos resgatar, nós precisamos não somente estar preparados em nossa vida, estar corretos, mas ensinar as pessoas também. Nós precisamos discipular as pessoas também. E por isso que nós temos que resgatar e ler esses livros, porque são livros bíblicos, né? Nada mais é do que um estudo da Bíblia resumido. Todas as passagens são capítulos da Bíblia. Então agora nós estaremos lendo o texto de 1 João, do 43 ao 48, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhes: Achamos a quem
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Algo muito interessante aqui é que quando Natanael ouviu Jesus, o Nazareno, no grego está escrito o Messias, o Nazareno, e são duas palavras tão fortes, porque para o israelita, de Nazaré não podia vir ninguém bom. De Nazaré só vinha o podre da sociedade, só vinha quem não prestava. E quando falava para Natanael o Messias e o Nazareno, como é que ele ia associar isso? E não foi algo para ele forçado, algo que ele falou por falar, não, foi algo sincero, algo que ele acreditava. Tanto que nós vemos Jesus falando para ele. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Ou seja, Jesus viu aqui que ele era um israelita e que ele falou aquilo como uma descrença, mas foi algo verdadeiro, foi algo sincero. E quando nós falamos em sinceridade, eu estava pensando, como nós podemos trazer isso para os nossos dias? O que eu vou falar sobre sinceridade? E algo muito interessante que Deus falou foi 3 pontos sobre sinceridade que nós como os homens devemos ter. E são 3 pontos muito difíceis porque a nossa sociedade ela mudou a masculinidade e nós muitas vezes abandonamos esses 3 pontos. O primeiro deles é a sinceridade em ouvir e estar disposto a cuidar do seu próximo. A Bíblia fala lá no Sermão do Monte que nós devemos chorar, bem-aventurados que choram. E ali Jesus está falando que nós devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. E aqui é um grupo de homens. E esse grupo de homens ele deve ser aberto para as pessoas confessarem pecados, confessarem dificuldades. Esse é o papel da igreja. Mas não é simplesmente eu ouvir o que o outro vai falar, eu ouvir a dificuldade do outro e deixar para lá. Não, eu sinceramente entender a dor dele. É eu entender que eu tenho que caminhar com ele, que a dificuldade dele é a minha dificuldade também. Isso que é ser igreja, é ser corpo. Você não vai bater um dedinho e o seu corpo todo vai sentir. Você não vai poder cortar a sua mão e o corpo não sentir. Vai tudo, o corpo ele sente a dor completo. E nós como igrejas deveríamos fazer isso. Só que é muito difícil para nós como homens entendermos isso. Parece que principalmente o homem ele é muito individualista. E o mundo tem ensinado isso. É cada um por si, a salvação individual e pronto. Não. A Bíblia não ensina isso. Nós devemos caminhar com o nosso próximo. Nós devemos compartilhar da dor do nosso irmão. E isso é difícil porque, principalmente agora na sociedade que nós estamos vivendo, pode chegar um irmão aqui com problemas que nós vamos falar: nossa, sério que você tem problema com isso? Pode chegar um irmão e falar: eu tenho um problema com pornografia. Será que você vai estar disposto a ajudar ele? Ou você vai apontar: não, irmão, esse pecado você não consegue vencer, não. E a pornografia está em alta hoje em dia. Pornografia, cerca de 70% dos homens estão envolvidos com pornografia. Desculpa. E quanto mais passa o tempo, as pessoas cada vez mais cedo estão envolvidas com pornografias e estão chegando à fase adulta envolvida com pornografia. E isso não vai chegar somente no pastor. Isso é responsabilidade nossa cuidar. Só que será que a nossa sinceridade em ajudar, em acolher, nós vamos estar sendo sinceros em ouvir o problema dele? Ou eu vou ouvir, estou orando por você, irmão, e deixa. Ou algo mais cotidiano, o irmão passando fome, passando necessidade, o irmão compartilha da dor dele, você vira para ele: irmão, estou orando por você e tchau. Que sinceridade você está tendo nisso? Que sinceridade você está tendo em viver o evangelho? Que evangelho que é esse que você tem? E o outro ponto que Jesus falou comigo foi na maneira que a sinceridade de confessar os nossos pecados. Como é algo difícil, principalmente para homens. Como é difícil nós entendermos que somos fracos, principalmente em pecados fortes. Como é difícil um homem chegar e falar: eu tenho um problema com a pornografia, eu tenho um problema com tal pecado, eu tenho um problema com a mentira.
Isso é difícil porque nós somos homens, nós somos fortes. Nós não queremos demonstrar fraqueza. Obrigado, irmão. Nós não queremos demonstrar fraqueza. Nós não queremos demonstrar que somos pecadores. Porque tá aqui, eu prefiro estar aqui arrotando santidade, mostrando, não, eu sou perfeito, eu sou superior, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Só que para o homem assumir os seus pecados, para o homem ele ser sincero, não somente aqui, mas ser sincero na oração. O pecado tem nome, irmãos. Nossa oração muitas vezes é: perdoe todos os nossos pecados. Tá, mas que pecado você cometeu? O pecado tem nome. E quando o arrependimento é sincero, nós falamos os nomes do pecado para lutar contra ele. Só que muitas vezes nós temos abandonado isso. Muitas vezes os homens, eles não entendem isso. E sabe por que é um desafio para nós? Porque muitas vezes nossa esposa, nossos filhos, as crianças, elas vão se espelhar em nós. Então, se um filho, se uma criança, se um sobrinho, ela olha para um homem, vê ele ajoelhado orando para Deus, ela vai falar: não, eu vou fazer isso. Se ele, que é meu espelho de homem, faz isso, por que eu não vou fazer isso? Só que nós queremos fazer as coisas escondidas. Nós não queremos demonstrar a nossa dependência de Deus. Isso é mal do homem, isso é mal do nosso século. Porque o mundo ele tem feminilizado os homens, tem colocado o homem como uma pessoa frágil. Mas não frágil perante Deus. Frágil perante a sociedade. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos fracos perante Deus. Porque é na nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa. É quando nós reconhecemos as nossas fraquezas de forma sincera, falando: Deus, eu não aguento mais isso. Quantas vezes nós oramos falando: Deus, eu não consigo mais cometer esse pecado, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais, eu quero lutar, eu quero vencer esse pecado. Só que de maneira sincera. E Jesus olhou para Natanael, Natanael estava sendo incrédulo. Ele virou e falou: como é que pode de Nazaré vir o Messias de Nazaré? Ele foi sincero, de uma forma incrédula. Mas de sinceridade, Jesus olhou e falou: sim, ali está uma pessoa que é sincera. E ele se converteu porque ele teve um encontro com Cristo. Quando nós somos sinceros, Cristo vai nos perdoar os nossos pecados. Cristo vai nos fortalecer. Quando nós somos fracos, estamos de joelho clamando pelas nossas famílias, Cristo vai nos fortalecer, Cristo vai nos responder. E quando nós reconhecemos, até mesmo para fazer um culto doméstico, você puxar sua família e falar: vamos fazer o culto doméstico. Seu filho vai olhar para você e falar: nossa, meu pai faz o culto doméstico, eu tenho que fazer também. Meu pai ora, meu tio ora. Nossa, mas ele é tão diferente dos outros homens que eu tenho por aí, que eu vejo por aí. Ele é um homem tão temente a Deus. Ele é um homem forte, ele é um homem que trabalha, ele é um homem que traz o sustento para casa, mas é um homem que sabe ser dependente de Deus. E é algo sincero, porque nós precisamos... O nome do nosso grupo é Homem Segundo o Coração de Deus. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque ele foi sincero no seu arrependimento. Ele pecou. Davi foi um adúltero. Davi mandou seu melhor amigo na guerra, lá na frente, para morrer. Mas o seu arrependimento, a sua forma de se rasgar perante Deus, era algo sincero. E ele pôde ser um homem de verdade. Ele pôde ser um homem segundo o coração de Deus. Então você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser um homem que espelha Cristo? Que as pessoas olhem para você e falem: ali é um cristão? Então comece a ser sincero com Cristo. Comece buscando ser sincero com os seus irmãos. Comece sendo fraco perante Cristo, confessando o seu pecado. Abrindo mão. Muitas vezes no serviço, você vai ter que abrir mão de amigos, de conversas tolas. Grupos de WhatsApp. São desafios, são lutas. Mas nós devemos ser sinceros com as nossas lutas. Porque muitas vezes nós pedimos perdão pelo pecado, mas nos achamos fortes. Nós falamos: não, eu caí hoje só e pronto. Aí depois eu caio de novo. Sabe por que você cai de novo? Porque você não reconhece a sua fraqueza. Você não reconhece que aquilo é um pecado que você vai ter que lutar pro resto da sua vida. Você não é sincero com você mesmo. Nós estamos perdendo isso, nós perdemos a sinceridade. Nós achamos e queremos viver como um espelho. E quando eu perco a sinceridade com Deus, como é que eu posso ter sinceridade com o meu irmão?
Como é que eu posso me importar com o meu irmão? Com a dificuldade dele, com a luta dele. E quando eu sou sincero, é um ambiente que a pessoa vai chegar e falar: não, eu estou enfrentando esse pecado. E às vezes você já venceu esse pecado. Às vezes é algo que para você era muito difícil e você venceu. E o pecado do seu irmão, que ele venceu, é um pecado que você está passando. E a sinceridade entre irmãos nos aproxima de Deus. Porque algo muito interessante é que quando nós temos um relacionamento de dependência de Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos muda. O nosso relacionamento com a sociedade vai mudar. E os homens do futuro estão todos se esperando na gente, ou melhor, em vocês. Os jovens, os adolescentes, para quem que eles estão olhando? Eles olham para vocês. Seus filhos, eles olham para quem? Seus sobrinhos. O ministério infantil. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia o coral dos homens, eu olhava e falava: não, quero fazer isso também. Eu olhava para os homens que oravam, que buscavam a Deus, e falava: nossa, eu quero ser igual aquele homem. Porque eles tinham sinceridade na adoração a Deus. Tinha sinceridade em confessar os seus pecados. É difícil? Não vou falar que é fácil. Não é fácil a gente reconhecer fraco. Principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Porque se você demonstrar fraqueza, o mundo vai te aplaudir. Porque nós estamos vivendo em dois extremos, né? Um é feminilização do homem, o homem é fraco, o homem é aquilo. E o outro, estão vivendo aquele homem macho, aquele homem que não assume seus erros, que não assume seus pecados. Um homem macho alfa, mas não é isso. A Bíblia tem um padrão de homem. Você não é frouxo igual a sociedade diz. Você é o cabeça da sua casa. Mas você é dependente de Deus. As suas forças vêm completamente da Bíblia. E com isso você consegue ser o espelho, porque você é sincero. O seu coração é aberto para Cristo. E o último ponto é a sinceridade da salvação. Eu sei que eu não sou salvo por nada do que eu faço. Eu sei que eu não sou salvo por meus méritos. Eu não sou salvo por ser bom. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sirvo a Deus não é para ter a salvação. Eu sou salvo, por isso eu sirvo a Deus. Eu não barganho com Cristo, eu obedeço. Porque hoje nós queremos mandar em Cristo. Hoje você vê muitas igrejas pregando: não, você tem que mandar em Cristo, você tem que determinar, Deus tem que fazer o que você quer e pronto. Não, você que tem que fazer a vontade de Deus. E eu gosto muito quando fazemos essa comparação que Deus não precisa de nós para nada. Ele nunca precisou de nós para nada. Mas Ele quer nos usar assim mesmo. Às vezes o seu lar pode estar sendo destruído pelo diabo porque você não está orando. Porque a resposta do seu lar se unir, de estar as pessoas juntas, é Deus usando a sua oração. É a resposta da sua oração. Às vezes um amigo, um parente seu não se converteu ainda, porque você não está orando por ele. Porque você não entendeu que a salvação depende de Cristo. Porque você se acha forte, você se acha bom. Você acha que vir na igreja te faz um cristão. Você não precisa ser sincero. Você não precisa ter uma vida de oração, uma vida de devocional. E essa é a sinceridade que nós devemos buscar. É difícil. Porque quando eu li a primeira vez, eu falei: nossa. Mas Natanael, ele foi um incrédulo. Ele meio que falou que Jesus veio da podridão. Não podia vir nada de bom de onde Jesus vinha. E mesmo assim Jesus falou: não, você está sendo sincero. Não é algo fingido. E ele alcançou a salvação por isso. Cristo deu a salvação por ele por isso. Hoje nós temos a oportunidade de sermos sinceros perante Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de compartilhar as dores dos nossos irmãos e de forma sincera se preocupar com eles. Hoje nós temos a oportunidade de sermos sinceros contra o nosso pecado. E isso é difícil, porque às vezes são pecados pequenininhos, pecados que nós normalizamos, ou pior, que nós nos envergonhamos de falar. Mas que sinceridade é essa se você tem vergonha? Que sinceridade é essa que você tem perante Deus, que você tem de ser um cristão, que você não está disposto a falar para Deus? Deus, eu tenho dificuldade com isso. Deus, eu estou lutando contra isso, mas eu não consigo vencer. E todos temos um pecado
de estimação que nós vamos lutar pelo resto da nossa vida. Paulo tinha um espinho na carne dele. Nós temos o nosso. Só que Paulo, ele reconheceu, ele pediu para Deus tirar. E Deus falou para ele, tua graça me basta. Hoje nós temos essa oportunidade de pedir para Deus, Deus, arranca esse pecado de mim. Mas se Deus responder que a graça dele nos basta, ela nos bastará. E toda vez que nós caímos nesse pecado, nós vamos ter que nos ajoelhar e pedir perdão por ele. E o que mais nos consola é saber que ser sincero com Deus não vai te trazer apontamento. Ele não vai virar para você e falar, mas de novo você está aqui? Não, ele vai te perdoar. Porque como a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Hoje, por mais difícil que possa parecer você confessar aquele pecado, lutar contra ele, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de ser sincero perante Deus. E você tem um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus misericordioso, que vai estar caminhando com você. Basta você se arrepender e ter a sinceridade, a mesma sinceridade que Natanael teve. Que esse é o maior desafio do crente. É ser sincero perante Deus. É ser sincero com as coisas de Cristo. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas por obrigação, nós fazemos as coisas por mero ritual. Mas Cristo não quer as coisas por ritual. Deus quer as coisas com sinceridade, em forma de gratidão, em forma de amor a Ele. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que não precisava de você e deu a vida por você, você tem um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. E esse mesmo Deus que faz essas coisas é o Deus que criou o universo todo. Então você pode descansar nele. E você pode ser sincero no seu relacionamento com os seus irmãos. Você pode ser sincero na entrega, confessando os seus pecados, na luta contra os seus pecados. E você pode ser sincero na busca e na entrega da sua vida nas mãos do Senhor. Porque a salvação é dele. E a partir do momento que eu entendo que a salvação é dele, que eu sou salvo por ele, eu vou ter essa mesma sinceridade na busca por almas a ele. Eu vou ter essa mesma sinceridade na minha oração por salvação. Porque se eu vejo um irmão meu, um amigo meu, um parente meu indo para o inferno e eu não oro por ele, algum problema na minha vida tem. Será que eu sou realmente salvo? Porque eu estou vendo que a pessoa está indo para o inferno. Ela pode não querer te ouvir, tá? Ela não está me ouvindo, mas Deus está ouvindo a sua oração. Dobre o joelho por ela, clame por ela, ore pela salvação, mas de forma sincera. Abra seu coração para Deus. Às vezes, sendo homem é difícil isso, mas se comporte perante Deus igual uma criança. Lembra quando você era criança e pedia para o seu pai? É a mesma coisa com Deus. Nós somos crianças dependentes dele. E ele quer esse relacionamento de pai, ele se coloca como um pai. Só que o homem tem aquela coisa, pai, eu sou homem. Não. Você é uma criança que Deus cuida. Se hoje você tem um emprego, é porque Deus te dá. Se hoje você trabalhou, é porque Deus te deu. Se hoje você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Se hoje você conseguiu fazer todas as coisas, você pode ter tido o pior dia da sua vida. Mas quem te sustentou foi Deus. Quem evitou que acontecesse um acidente com você foi Deus. Quem cuidou da sua família foi Deus. Então seja sincero na gratidão a Ele. Seja sincero nessa busca por Ele. Seja sincero na busca de intimidade com Ele. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje. É a busca pela sinceridade, né? A nossa intimidade com Deus. Irmão, você falou, igual eu falei, eu como recém-convertido, tipo assim, eu via uma traição na igreja, algo assim, tipo assim, isso escandaliza, né? Porque a gente tá no primeiro amor, a gente acha que o cara tá vendo tudo. Aí eu vou orar a Deus e tudo, aí Deus fala assim, não há um justo na terra, você não é justo. Quanto você já fez? Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, tem que amar Ele, tem que ajudar Ele, tem que fazer algo que Ele volte, que Ele pare com Ele, ore com Ele. Eu vou fazer isso mesmo, eu tenho que mudar minhas atitudes sobre isso. E outra coisa, eu estava numa firma lá e o cara falou assim, se você pegar um cara entrando na sua casa, como aí vamos falar, você matou ele, outro faz isso, faz aquilo e tal. Aí na hora que eu falava, o cara que falou assim, você não vai fazer nada, Flávio. Sabe o que você vai fazer?
porque você tem mais a perder do que ele. Porque você tem Cristo, a salvação e tal. Eu falei, é verdade. E o que eu posso fazer é, pô, estou mandando ele embora, eu não posso fazer nada com ele que bater nele, eu posso bater como cristão, eu posso agredir, eu posso ajudar ele, amar ele, entendeu? Então aí, assim, é verdade, cara, aí você pode essas coisas assim. Então você vai, a oração, ela vai, Deus ele vai falando, vai ensinando a amar uns aos outros, e a palavra que você falou o irmão está passando dificuldade, e que a pessoa fala, não vou orar por você, o irmão fala, por Deus, cara, você aí está falando uma coisa, estava falando de manhã, o irmão, ele estava falando para mim, ele falou assim, a gente está passando uma situação de dificuldade, eu vou falar para o irmão falou que orar por mim. Eu não sei, coitado, eu oro porque também que ele perdoa ele, porque ele não entendeu, porque ele tinha que ajudar o irmão financeiramente, se ele pudesse. Sim. Se ele pudesse. E eu tenho separado um versículo aqui que a Bíblia fala assim, entendeu? Rapidinho. Ó, porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedado, estava nu e vesti, adoeci e vesti, estive na prisão e foste ver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, outros com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e foste ver? Aí Jesus fala assim, ó, e respondendo o rei, lhe dirá em verdade, vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos, irmão, a mim o fizeste. Então tudo que você fazer para o irmão, para as pessoas, você está fazendo para o Pai, né? Para o Pai. Então, por isso que Deus fala mais uns aos outros, perdoa uns aos outros, porque não é um justo, não tem, eu jamais posso julgar alguém, porque eu também sou pecador. Então é isso aí, só para preparar o. E algo interessante que o irmão falou foi que tudo que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para Deus. E às vezes no nosso serviço a gente pensa, eu estou trabalhando para ter o meu salário. Não, e não é nem para o seu chefe. É para Deus. Eu cansei para o carregador, ele passando para dentro do roubo. Mas não é assim, ó, pode ficar em paz. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para você, eu faço para o Senhor. Estou fazendo tudo certinho. Você pode ver meu trabalho aí, tudo certo. Por quê? Eu faço para o Senhor, eu não faço para você não. Aí você já e sai para lá. Você pode ficar em paz. Eu faço para Deus, eu não faço para você não. Porque para o homem eu não vou agradar nunca. Não. Eu posso se matar e trabalhar a vida toda lá, que ele vai me meter o pau em mim. Então, por isso que eu faço, eu não faço você não, eu faço você eu. Entendeu? Com relação a pecados, quando o homem peca, Jesus fala isso, Pedro, fala filho, se pecar, você tem um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. E tem pessoas que se promovem ou se agarram a esse versículo, eu peguei, perdão, beleza. Então, muitas vezes a pessoa começa a decidir, uma vez, Deus me perdoa. Passa muito tempo, a mesma, Deus me perdoa. Não passa um mês, dois, de novo. Então isso se torna o quê? Um desrespeito. Aí Deus já passa a não ouvir mais. Porque a palavra fala, quando nós pecamos, devemos nos arrepender. E foi que Jesus falou para aqueles que ele perdoava. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Falou assim, vai, e se você pecar de novo, me procura. Não, vai, os teus pecados estão perdoados, porém, vai, não peques mais. Então, nós podemos fazer do pecado uma rotina em nossas vidas. O pecado deve ser, na nossa vida, um acidente que aconteceu uma vez e pode repetir mais. E algo interessante que o pastor falou, isso é importante o pecado ter nome,
Porque se eu peco, na hora que eu vou orar, eu falo, Deus, perdoe todos os meus pecados, tá, mas eu não vou lembrar no meu dia que eu pequei. O pecado tem nome para você lembrar, não, eu estou me arrependendo e não vou cometer isso mais. Porque às vezes nós deixamos o pecado sem nome, no outro dia eu faço a mesma coisa. É igual a santidade, eu falo que eu sou santo, ou arroto santidade para mostrar para os outros. Não, e isso é o mais difícil, porque você tem que se quebrantar. E quando você se quebranta, eu falo isso porque a gente é homem, a gente se quebrar é difícil. Porque acreditamos que ser homem é ser perfeito, não ter o defeito, mas nós devemos orar todo dia, nos colocar de joelhos, às vezes até falar, Deus, me ajude a ser sincero, quebre meu coração, quebre o meu orgulho, porque homem é mal do homem, é mal de todo homem, é o orgulho. É aquilo de, eu sou homem, eu não posso fazer isso, não posso demonstrar aquilo, mas perante Deus nós devemos orar assim. Fala, Deus, quebra o meu orgulho. E vai doer. Porque quando Deus vai quebrar algo em nós, quando o vaso quebra, quando o olheiro quebra o vaso para reconstruir, o vaso fica em pedaços. E às vezes nós queremos que Deus nos quebra, mas não queremos ficar em pedaços. Não queremos sentir dor, né? Não queremos sentir dor. E isso é uma coisa, acho que é o mais difícil para a gente, é a sinceridade. É pedir para Deus para sermos sinceros. Em todos os aspectos. Vai doer mesmo. Uma vez eu estava ouvindo, eu ouvi de um pastor que ele falou assim, se você orar para ter fé, Deus vai te dar momentos para a sua fé desenvolver. Porque quando você quer aprender algo, você vai aprender fazendo. Então você está orando para Deus para aprender a ser sincero, então Deus vai te quebrar, vai te colocar em momentos que você vai ter que testar a sua sinceridade. E você vai ter que quebrar seu ego muitas vezes. E isso é algo muito difícil, quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, que contra a sinceridade, o nosso maior problema somos nós mesmos. Porque nós devemos quebrar o nosso orgulho. Nós devemos nos colocar em pedaços. E a ponto de não as pessoas verem, só as pessoas verem, mas Cristo que conhece o nosso coração. E às vezes nós queremos mostrar a sinceridade para o próximo. Aqui quando Natanael falou, ele não mostrou para ninguém. Ele falou algo porque ele foi sincero. Deus viu o coração dele. E Deus está vendo os nossos corações. Isso que é um desafio para ser sincero. Isso é um desafio para a gente lutar contra o nosso ego, contra o nosso eu, até para compartilhar, até para chegar aqui às vezes e compartilhar um pecado que eu estou lutando, você vai ter que quebrar o seu ego. Porque você vai demonstrar fraqueza. Para você ser sincero, você demonstra a sua fraqueza. E o homem não quer demonstrar fraqueza. Mas o homem, segundo o coração de Deus, ele demonstra a sua fraqueza. Ele se humilha perante Deus. É muito bonito nós vemos a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas vendo a Bíblia, nós conhecemos todas as fraquezas dele. Todas as dificuldades, aonde exatamente ele caiu. E será que foi fácil para ele, além de ele se quebrantar, escrever isso? Porque é fácil ver as histórias dos homens de Deus na Bíblia. Está tudo pronto, a gente já sabe o final. Mas é reconhecer isso. E reconhecer que nós devemos ser quebrados. Reconhecer a nossa fraqueza. E a sinceridade, ela luta muito com fraquezas. Porque a partir do momento que eu me torno sincero, eu perco o medo do que os outros vão pensar. Porque eu me preocupo com o que Cristo pensa de mim. Eu me preocupo em viver para Ele. Em ser sincero para Ele. Só que eu sendo sincero com Cristo, eu vou mostrar a minha fraqueza para todos. E a pessoa dentro da sua casa, às vezes do seu filho que fala, nossa, meu pai é um bom, meu tio é bom. Mas ele vai ver um homem bom, um homem másculo, um homem que sustenta a casa, que trabalha, ajoelhados clamando a Deus. Não é fácil. Mas é uma coisa que ele vai levar como exemplo. Ele vai falar, nossa, se ele pode se humilhar perante Deus, se ele reconhece que ele precisa ser sincero perante Deus, eu também vou fazer isso. Porque demonstrar fraqueza. A oração é o momento que o homem é mais fraco. A oração é o momento que o homem pode ser mais sincero com Cristo. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, a Tua graça sobre nós sempre, ó Deus, nos fortalece e nos traz a esperança de dias melhores. Muito embora estejamos com os nossos corações algumas vezes aflitos pelas circunstâncias da vida,
Ó Deus, mas o teu Santo Espírito traz o consolo e o refrigério. E que nesse momento, ó Deus, com a palavra que nós aprendemos, né, nessa noite, que nós possamos vivenciar, possamos praticar a sinceridade. Muito embora, ó Deus, alguns momentos vai ser difícil, porque nós somos limitados, somos pecadores e necessitamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor para que venhamos a ser homens sinceros, homens que têm a mente e o coração como de Cristo Jesus. Por isso nós te pedimos, trabalha, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para que haja essa mudança total em nossas vidas e possamos ser homens sinceros para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pela vida do teu filho, Argemiro, que trouxe esta palavra. Eu creio que veio do Senhor, ele se preparou e o Senhor usou ele como instrumento nessa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares e abençoa, ó Deus Santo, aquele lanchinho que está ali sobre a mesa. Amém. Que o Senhor abençoe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.